Olá pessoal, hoje vamos conhecer a região norte de nosso país. A região norte do Brasil é a mais extensa com 3.869.637 de quilômetros quadrados, sendo composta por 7 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Além de ser a maior região territorial, nela está localizada os 2 maiores estados do Brasil, Amazonas e Pará respectivamente. As cidades de Altamira, Barcelos e São Gabriel são as maiores cidades do Brasil em área territorial, tendo cada uma mais de 100 mil quilômetros quadrados, sendo maiores que os estados de Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Alagoas juntos. Apesar de ser a maior região do Brasil, é a menos povoada. A região faz divisa ao sul com Mato Grosso, Goiás e a Bolívia, ao norte faz divisa com Venezuela, Suriname, Guiana, Guiana Francesa, ao leste com Maranhão, Piauí e Bahia, e a oeste com Peru e Colômbia. Relevo. A região norte está situada na região geoeconômica da Amazônia, entre o maciço das Guianas, a Cordilheira dos Andes, o Planalto Central e o Oceânico Atlântico. O relevo da região norte pode ser dividido em 3 partes. Planícies e terras baixas amazônicas. Apesar de ser conhecido por planícies, apenas uma pequena margem do rio Amazonas, e alguns pequenos trechos em partes elevadas, são propriamente ditas planícies. Essa parte é dividida em 3 subgrupos. Igapós são as partes mais baixas constantemente inundadas pela cheia do rio Amazonas. Tesos ou terraços fluviais, várzeas, possuem altitudes menores que 30 metros e são inundadas pelas cheias mais fortes. Terra firme, podendo chegar a até 350 metros de altitude, está livre das inundações. A composição do terreno é basicamente de arenito. Planalto das Guianas é uma formação de relevo constituída basicamente por terrenos cristalinos. Ele vai do Brasil até a Venezuela e as Guianas. Na fronteira desses países encontra-se a região serrana, onde está localizada a Serra do Imeri, Parima, Pacaraima, Acaraí e Tumucumaque. É na região serrana que encontramos o pico mais alto do Brasil, o Pico da Neblina, na Serra do Imeri, na região norte do estado do Amazonas. Planalto Central fica na parte sul da região, abrangendo o estado do Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. Sua constituição é feita por terrenos cristalinos e sedimentos antigos, sendo mais elevado ao sul e no Tocantins. Clima. O clima da região norte é bastante úmido, sendo um clima equatorial. As temperaturas são elevadas durante o ano todo, com baixa amplitude térmica, com exceção de algumas localidades de Roraima e Acre onde ocorre o fenômeno Laninha, que permite que massas de ar frio vindas do Oceano Atlântico entrem na região pelo Mato Grosso até chegar nesses estados, abaixando sua temperatura. Isso ocorre porque o calor da Amazônia permite que exista uma área de baixa latitude que atrai massa polar. As chuvas na região norte são constantes, possuindo um período de estiagem de junho a novembro. As maiores incidências de chuvas são nas áreas do litoral do Amapá, foz do rio Amazonas e algumas partes da Amazônia Ocidental. As chuvas de convecção ou de hora certa são características da região. Vegetação. É na região norte que está localizado o maior ecossistema do mundo, a floresta amazônica. Podem encontrar outras características da sua vegetação: mangue no litoral e algumas faixas de cerrado. A Amazônia equivale a mais de 1/3 das reservas florestais do mundo. Suas principais características são as árvores grandes e largas, espécies latifoliadas, próximas uma das outras e unidas por cipós e epífitas, vegetais que se apoiam em outros. Por causa do clima quente e chuvoso, favorece o crescimento de plantas e a reprodução de animais durante todo o ano, fazendo com que a floresta amazônica possua a flora mais variada do planeta. Existem algumas variações na floresta amazônica de acordo com o local. Próximo aos rios, onde a inundação é permanente, a vegetação é mais baixa, chamada de mata de igapó. Nas chamadas mata de várzea, onde a inundação não é permanente, começam a surgir árvores mais altas. Sem considerar a devastação, a floresta amazônica ocupa mais de 90% da região norte. Na ilha de Marajó, a maior ilha de água fluviomarinha do mundo, e no vale do rio Amazonas encontramos as formações rasteiras de Campos da Ileia que, nos períodos de cheias dos rios, ficam inundadas. Já em Tocantins, Rondônia e Roraima existem grandes extensões de cerrado. Hidrografia. A hidrografia da região norte é bastante rica, possuindo a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, formada pelo rio Amazonas e seus afluentes. Por causa da sua grande extensão, o rio Amazonas possui 3 portos, um deles está localizado em Manaus, capital do Amazonas.
Na foz do rio Amazonas acontece um fenômeno natural chamado pororoca, uma onda contínua de até 5 metros formada na subida da maré. Na região norte ainda podemos encontrar a bacia do Tocantins. Em um dos seus rios, Rio Tocantins, está instalada uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, a Tucuruí. População. Apesar de ser a maior região do Brasil, sua densidade demográfica é pequena, por volta de 4,7 habitantes por quilômetro quadrados. Suas principais cidades são Manaus, capital do Amazonas, Belém, capital do Pará, Porto Velho, capital de Rondônia, Macapá, capital do Amapá, Rio Branco, capital do Acre, Boa Vista, capital de Roraima, Palmas, capital do Tocantins, Ananindeua, Marabá, Santarém, entre outras. A economia da região baseia-se nas atividades industriais, extrativismo mineral e vegetal, agricultura, pecuária e o turismo. Na região norte localiza-se a Floresta Amazônica, a maior floresta tropical do mundo, o Rio Amazonas, o maior rio do mundo em extensão, a Bacia Amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, e Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, com 2.993,78 metros de altitude. O Pico da Neblina está situado no Parque Nacional do Pico da Neblina, na Serra Imeri, no município de Santa Isabel do Rio Negro, no estado do Amazonas. Fronteiras da região norte. A região norte faz fronteira com a Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e a Guiana Francesa, e com os estados do Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás e Mato Grosso. Cultura do Norte. A cultura do Norte é caracterizada pelo conjunto de tradições, costumes e manifestações culturais expressos pela sua população. Suas manifestações têm forte influência da população indígena brasileira, cuja maior parcela vive nessa região do país. Elementos incorporados pelos colonizadores e imigrantes europeus, pelos imigrantes de outros países e de outras regiões do Brasil e pelos africanos escravizados foram importantes para a composição da cultura do Norte. A festa popular mais conhecida do Norte é o Festival de Parintins, que celebra o folclore local. As danças são marcadas por uma diversidade de ritmos e de cores, como é o caso do carimbó e da desfeiteira. O artesanato realizado com elementos naturais como fibras, sementes, cascas de árvore, argila, palhas e couros. É importante para as comunidades tradicionais do Norte. As lendas do folclore do Norte são muito conhecidas Brasil afora. A principal delas é a lenda do boto cor-de-rosa. A riqueza de ingredientes naturais presentes no Norte é refletida em sua culinária. Alguns pratos típicos são o pato no tucupi, a maniçoba e o bolo de macaxeira. As religiões cristãs são muito presentes na região Norte, especialmente o catolicismo. Como exemplo disso temos a realização anual do Círio de Nazaré, que atrai milhares de fiéis de todo o Brasil. Festas populares da região Norte. A região Norte do Brasil apresenta um extenso calendário anual de festividades que são realizadas periodicamente e que, em alguns casos, atraem visitantes de todas as regiões do país em função da magnitude que adquiriram com o passar do tempo ou ainda, do grande simbolismo religioso que possuem para as pessoas que seguem determinada doutrina ou fé. Festival Folclórico de Parintins, Amazonas. O Festival Folclórico de Parintins, mais conhecido como Festival de Parintins, é uma das festas populares mais conhecidas da região norte do Brasil. A celebração mobiliza todos os anos, na última semana do mês de junho, milhares de pessoas de todo o território brasileiro até a ilha de Parintins, situada na margem do rio Amazonas, a 420 quilômetros da cidade de Manaus. Realizado no Bombódromo, como é conhecido o recinto, o Festival de Parintins celebra a lenda do boi-bumbá e as histórias que permeiam o rico folclore da região norte do país, bem como as comunidades tradicionais como os povos indígenas e os ribeirinhos que compõem a população local. Arte da região norte. A região norte do Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do planeta Terra, contida na floresta amazônica principalmente. Nas diferentes formas de vegetação e no meio natural, de modo geral, existe uma série de matérias-primas que são coletadas pela população para a produção de artesanato. Dentre esses materiais podemos citar as fibras naturais, a madeira, o barro, a argila, o couro animal, as sementes, o cipó, e plantas como o capim-dourado. O último caso é encontrado nas áreas do Cerrado. O artesanato da região norte, além de uma forma de arte que expressa a identidade cultural da sua população, e especialmente dos povos tradicionais, como indígenas e ribeirinhos, ainda representa uma importante fonte de renda para aqueles que o produzem. O artesanato dessa região inclui cerâmicas marajoaras da Ilha do Marajó, Pará,
Bonecas Hitchoko, do povo Carajá, que vive na ilha do Bananal, Tocantins. Panelas e vasos de barro. Cestos de palha, de fibra e de madeira, variando conforme o estado. Miniaturas feitas em sementes e esculturas de madeira. Tecidos e peças de vestuário. Lendas da região norte. As lendas do folclore da região norte recontam uma série de histórias protagonizadas pelos entes que chamamos de encantados, que preexistem ou não na natureza e que, dotados de alguma habilidade especial, podem entrar em contato com pessoas por meio de sua forma física original ou de uma forma adquirida, desaparecendo rapidamente logo em seguida. Nesse sentido, temos a lenda do boto cor-de-rosa, um dos mais famosos contos folclóricos da região norte. Diz a lenda que o boto cor-de-rosa sai da água durante as festividades de junho, ou, ainda durante a lua cheia, e se transforma em um homem muito bonito e sedutor, vestido de branco e portando chapéu e sapatos da mesma cor, conquistando as mulheres por onde passa. Algumas versões dessa lenda dizem que o homem escolhe a moça mais bonita da festa e passa o restante da noite com ela. Ao fim da noite, o tal homem desaparece e a mulher por ele escolhida descobre que está grávida. Além da lenda do boto, a literatura folclórica da região norte é repleta de outras histórias que recontam as aventuras e a origem de seres como a Vitória Régia, a Boiúna, ou Cobra Grande, o Iapuru e o Curupira, por exemplo. Muitas dessas narrativas são inspiradas ou mesmo derivadas de crenças das populações indígenas. Alguns dos pratos típicos do norte são: pato no tucupi. É a carne do pato preparada junto de um líquido derivado da mandioca brava e do jambu. Maniçoba, prato feito à base da maniva folha da mandioca. Seu preparo leva pelo menos 7 dias, o tempo necessário para remover o ácido cianídrico, altamente venenoso, que a folha contém em sua composição. Caldeirada de tambaqui, feito com a costela do peixe tambaqui, temperos e farinha de mandioca, outro ingrediente muito utilizado na região norte. Bolo de macaxeira, chamado também de bolo de mandioca em outras regiões do país. Importância da cultura da região norte. A cultura da norte é bastante rica e representa a identidade da população que vive nos estados e nos municípios que formam essa que é a mais extensa região do Brasil. Os costumes expressos e as manifestações culturais dos mais diversos tipos, como vimos até aqui, são de fundamental importância para a manutenção do multiculturalismo que é característico do território brasileiro. Além disso, vive na região norte a maior parcela da população indígena brasileira. Essa população é responsável pela enorme contribuição cultural para o país como um todo, sendo a cultura da região norte símbolo da importância e da diversidade cultural dos povos originários do Brasil. Por hoje é só. www.todamateria.com.br www.estadosecapitaisdobrasil.com Brasilescola.uol.com.br